Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto que nesse mês de setembro é muito abordado e por eu ter visto muitas pessoas com ideias equivocadas a respeito de depressão, a respeito de suicídio, eu vim falar para vocês um pouco das minhas experiências com esse assunto, com esse tipo de opressão maligna, e tudo que eu falar aqui eu quero sim que você tome como uma verdade. E quando eu descobri que eu estava sendo oprimida por Satanás dessa maneira, eu decidi que eu viveria para desfazer as obras de Satanás na terra. Com 6 anos de idade eu ouvia vozes. Na minha adolescência, por algumas coisas terem acontecido na minha infância, eu desenvolvi depressão. Esses foram gatilhos que impulsionaram para que eu tivesse depressão. Outros motivos, outros fatores, problemas familiares, rejeição, que eu não vou falar aqui porque expõe outras pessoas. Mais ou menos no 3º semestre da faculdade eu tive crise de ansiedade, logo depois hipocondria e vários tipos de doenças psicossomáticas. Quando eu era criança também tive síndrome do pânico, então eu não tô falando aqui nada que eu não tenha realmente respaldo para estar falando, ok? É um engano achar que pessoas que cometem suicídio ou que fazem esse tipo de coisa, ou que pensam, ou que contraem depressão, elas estão simplesmente motivadas de carência, porque elas querem atenção. Não existe só essa possibilidade, elas não querem simplesmente estou aqui. Não é assim que funciona. Cada um tem o seu gatilho, baseado nas suas experiências familiares, nas suas experiências escolares. Tudo que acontece na vida de uma pessoa, a depender de quem ela é, como ela pensa, vai influenciar diretamente nesses gatilhos emocionais que propiciam uma doença psicossomática. Com 6 anos de idade, durante 4 anos da minha vida, eu fui fortemente oprimida por Satanás, ouvindo a voz dele falar comigo todos os dias, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, que ele ia matar a minha família se eu não fizesse aquilo que ele queria que eu fizesse. E eu lembro de muito pouca coisa da minha infância, mas as coisas espirituais que eu vivi, eu não esqueço. Muito oprimida por Satanás, porque ele já sabia dos propósitos de Deus para minha vida e ele queria impedir isso. E foi a partir dessa doença que eu conheci a Cristo. Como? Eu fui numa igreja porque eu tinha ouvido falar que Deus curava, que Deus salvava, que Deus libertava. E na igreja, nesse dia, eu olhei para o céu e falei: olha, se você realmente existe, eu quero ser curada do que eu tenho. E no dia seguinte eu já não ouvia absolutamente nada, eu não tinha medo de nada. Tentativa de suicídio não é uma forma de dizer: olha pra mim, eu tô aqui. A pessoa que tá prestes a cometer suicídio, ela dá sinais sutis de que ela precisa de ajuda. Geralmente pessoas que pretendem se suicidar, elas ficam mal por um grande período de tempo e no final, quando elas já decidiram pelo suicídio, elas aparentam estar super felizes, alegres, porque elas já se decidiram. Mas ela precisa de você, ela precisa, mesmo que ela não queira ajuda, mesmo que ela não queira sair, mesmo que ela não queira fazer absolutamente nada, ela precisa de você. Jéssica, você tá louca, você tá falando isso, você tá louca, velho. Gente, eu tô falando muito sério, muito sério. Nós herdamos a imperfeição de Adão e por causa dessa herança nós nos tornamos imperfeitos a partir do momento que Adão e Eva pecaram no Éden. E a partir de lá a doença, ela entrou no mundo. Mas a doença não deixa de ser ação de Satanás. Quando Jesus veio, ele disse que nos daria poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que a nossa briga não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra potestados e principados nas regiões celestiais. E quando a Bíblia nos fala sobre os dons espirituais e os dons de curar, nós estamos aqui para desfazer as ações e as obras de Satanás na terra e dizer que simplesmente é uma doença e que não é espiritual, não existe. Por que eu tô falando isso? Para fechar esse vídeo, eu quero falar também da minha última experiência e que
Foi uma experiência muito forte, porque ao mesmo tempo que eu vivi tudo aquilo que eu não queria ter vivido, vi que Jesus me amava mais do que eu sempre achei que Ele amou. Em todos os momentos que eu tentei me matar, desde os meus 14 anos de idade, e algumas das vezes não era nem porque eu queria. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo televisão, eu devia ter mais ou menos uns 13 anos de idade, eu estava em pé, eu morava numa outra casa e a casa que a gente morava tinha uma janela bem grande. E eu tava assistindo em pé e do nada, eu não ouvi vozes, nada, absolutamente nada. Eu recebi um impulso pra me jogar da janela. Eu não tava pensando absolutamente nada, eu não tava amadurecendo uma ideia na minha mente sobre me matar. Não, eu não tava passando por nenhum problema naquela época. Eu simplesmente recebi um impulso, como se alguém tivesse me empurrado, sabe, me impulsionado para sair correndo e pular pela janela. E eu lembro como se fosse hoje, que eu senti como se alguém, da mesma forma que eu tomei um impulso para me jogar, alguém veio e puxou meu ombro para que eu voltasse. Então isso não é normal, isso não é natural, ok? Isso não vem de Deus, isso não é do homem, isso não é seu, isso não pertence a você, você não precisa fazer isso, porque Jesus já fez numa cruz todo o sacrifício necessário, Ele já pagou por você, Ele já levou sobre Ele todas as suas dores e enfermidades, você é amado e nós precisamos de você aqui. E não deixe de viver, não deixe a sua vida para trás, não deixe o sacrifício que Jesus fez numa cruz por você ser anulado, ok? Paz e graça e até o próximo vídeo.